Vagiasomos, hoje vamos focar, de forma bem direta, em alguns aspectos centrais do processo penal, com um olhar especial para a instrumentalidade do processo. Subtema 1, interceptação telefônica e direitos fundamentais. Vamos lá. Quando falamos de interceptação telefônica no processo penal, que é regida pela Lei 9.296 de 96, você tem que pensar o seguinte: isso é a exceção da exceção. O sistema exige o preenchimento de requisitos objetivos rigorosíssimos. Não dá para simplesmente querer investigar e pronto. É absolutamente indispensável ter indícios razoáveis de autoria. E mais do que isso, é preciso provar por A mais B que aquela prova não tem como ser obtida por nenhum outro meio menos invasivo. Ou seja, as alternativas precisam ser totalmente ineficazes. Mas por que essa restrição é tão pesada? A razão de ser, o porquê jurídico da coisa, está na blindagem constitucional da inviolabilidade das comunicações. Exatamente por causa dessa proteção fundamental que nenhum juiz pode canetar uma quebra de sigilo com base num "eu acho" em alegações genéricas, seja da acusação ou da própria defesa. O direito à ampla defesa é importante? É, claro, mas ele não é absoluto a ponto de rasgar o sigilo de terceiros sem um motivo muito, mas muito concreto. Para você visualizar bem na prática, imagina que a defesa desconfia que uma testemunha-chave está mentindo descaradamente. Os advogados não podem simplesmente pedir um grampo no telefone dessa testemunha e achar que o juiz vai deferir. Não rola. O nosso sistema não admite essas devassas indiscriminadas, aquela famosa pescaria probatória. A defesa vai ter que trazer elementos prévios e concretos que sustentem de verdade essa suspeita de mentira, antes de sequer cogitar um pedido invasivo desses. Subtema 2. Regime de condução coercitiva e o entendimento do STF. Pessoal, alerta vermelho aqui porque isso despenca em prova, é a clássica pegadinha. O Código de Processo Penal tem regras bem diferentes na audiência de instrução dependendo de quem estamos falando. De um lado, vítimas e testemunhas têm o dever legal de colaborar com a justiça. Então, se forem intimadas e faltarem sem motivo, elas podem sim ser conduzidas coercitivamente, conforme os artigos 201 e 218 do CPP. Mas e o acusado? Aí muda tudo. O STF julgou as ADPFs 395 e 444 e cravou que conduzir o réu coercitivamente para o interrogatório é inconstitucional. Por quê? Porque o réu tem a prerrogativa sagrada de não produzir prova contra si mesmo e o direito fundamental ao silêncio. Trazendo para o nosso dia a dia forense, pensa num juiz tocando uma pauta cheia de audiências. Se uma testemunha falta, o juiz pode na mesma hora mandar a força policial e buscar essa pessoa para não atrasar o processo. Sem problemas. Mas, se for o réu que decidiu não dar as caras para o próprio interrogatório, o juiz fica de mãos atadas. Ele é constitucionalmente proibido de forçar a presença. Afinal, não comparecer é um exercício super legítimo da defesa dele. Subtema 3. Fonte, integração e territorialidade na aplicação da lei. Bom, o direito processual penal não é um manual inflexível que prevê cada milímetro da realidade. E aí entra o artigo 3º do CPP, que é a nossa válvula de escape. Ele permite que o magistrado resolva lacunas da lei para manter o sistema rodando. A regra autoriza expressamente 3 coisas: a interpretação extensiva, a aplicação analógica e o uso de princípios gerais de direito. Isso impede que a justiça simplesmente trave porque faltou uma previsão literal para algum detalhe processual. Agora anota essa outra armadilha gigante de prova sobre a territorialidade. A regra geral você já sabe. O CPP rege os processos em todo o território nacional. Mas você precisa memorizar as exceções a ferro e fogo. Processos submetidos à justiça militar, crimes de responsabilidade de algumas autoridades específicas e as regras que vêm de tratados internacionais escapam da incidência direta do Código de Processo Penal comum. Fique muito esperto com isso. Sabe como a aplicação analógica acontece na prática forense? Imagina um cenário onde a lei penal foi omissa em um ponto específico do rito. É totalmente ilícito que o juiz vá lá no processo civil, pegue o entendimento emprestado e aplique no processo penal para resolver o problema. Mas atenção ao limite fortíssimo. Essa importação não pode de jeito nenhum atropelar as garantias criminais, nem prejudicar a defesa do acusado. Subtema 4. Natureza instrumental e eficácia temporal da norma, a ferramenta do Estado. As normas processuais são o veículo, a ferramenta instrumental para o Estado exercer o seu poder de punir. E quando a gente fala de eficácia temporal da lei, a bússola de todo o sistema é o princípio do tempus regit actum. O que isso significa na prática?
que a lei nova entra em campo e já é aplicada imediatamente nos processos que estão em curso. Mas cuidado para não escorregar. A lei nova não viaja no tempo, ela não retroage para anular ou mandar refazer os atos que já foram concluídos perfeitamente lá atrás, debaixo da lei antiga. E qual a razão de a gente aplicar a lei nova imediatamente assim? É uma questão puramente pragmática e de eficiência. O Estado tem que garantir que a persecução penal funcione sempre com as ferramentas procedimentais mais modernas, atualizadas e eficientes que o ordenamento jurídico tem a oferecer naquele exato momento. A justiça avança sempre com os melhores instrumentos do presente. Vamos colocar isso num exemplo cotidiano bem visual. Suponha que hoje de manhã entrou em vigor uma lei mudando completamente a tecnologia de gravação dos depoimentos. Para a audiência que está marcada para amanhã, essa lei nova já está valendo, é obrigatória, mesmo que o processo seja super antigo. No entanto, aquele depoimento que foi gravado lá no mês passado, seguindo as regras da lei revogada, continua 100% válido e intacto. Ninguém vai precisar repetir nada. Simples assim. Subtema 5. Inquérito policial, sigilo e garantias, marcando os limites do poder investigatório. O inquérito policial, aquela fase pré-processual clássica, tem uma identidade muito clara. Ele é inquisitivo e corre sob sigilo. E o porquê do sigilo é até muito óbvio, né? O Estado precisa daquele fator surpresa nas diligências. Se não for sigiloso, a investigação corre um risco absurdo, porque o investigado pode simplesmente destruir as provas antes da polícia conseguir documentar qualquer coisa. Então, o sigilo é vital para o sucesso das apurações. Mais cuidado redobrado agora, porque o que eu vou falar é figurinha carimbada em qualquer exame jurídico, a súmula vinculante 14 do STF. Esse sigilo do inquérito não é absoluto em relação à defesa. O advogado do investigado tem direito líquido e certo de acessar todas as provas que já foram formalizadas e documentadas nos autos. O que a polícia ainda está investigando na rua, beleza, segue no sigilo absoluto. Mas o que já foi para o papel, a defesa precisa e deve ter acesso. Para a gente entender as fundações disso tudo, entra um conceito teórico de peso da jurisprudência alemã chamado Fórmula de Dürig. É ela que fundamenta a dignidade da pessoa humana na área criminal. O que essa fórmula genial ensina é contundente. O Estado é totalmente proibido de coisificar um indivíduo. Ou seja, por mais grave que seja o crime apurado, aquele investigado continua sendo um sujeito de direitos, e o Estado jamais pode degradá-lo ao status de um mero objeto na engrenagem investigativa. Quer ver como a fórmula de Dürig vira questão prática de prova? É só olhar para a súmula vinculante 11 do STF que restringe de forma estrita o uso de algemas. Algemar alguém é uma restrição fortíssima à imagem e ao físico da pessoa, então virou a exceção da exceção. Só pode rolar de forma muito bem fundamentada e em casos de resistência, receio fundado de fuga ou perigo à integridade física do próprio investigado ou de terceiros. Fora disso, a regra é manter o sujeito livre de amarras, respeitando a humanidade dele. E para encerrar a nossa aula de hoje, deixo uma reflexão provocativa para você pensar. Juntando todos esses princípios, súmulas e regras, como é que o nosso sistema consegue, na corda bamba do dia a dia, equilibrar esse gigantesco e necessário poder de investigação do Estado com a proteção sagrada e intocável das nossas garantias fundamentais humanas? A resposta a essa pergunta é exatamente o que define o verdadeiro Estado democrático de direito. Pense nisso, bons estudos e até a próxima!